virada de chave na opinião pública, porque de repente cannabis medicinal virou tema do encontro da Fátima Bernardes na Globo, em TV aberta. E a postura do nosso ministro, Osmar Terra, que diz que o canabidiol é a única propriedade, quando todas e várias ali da cannabis são terapêuticas, é criminosa. É criminosa, uma mentira, eu falo isso em público porque é mentiroso isso. Eu convido a estar lá em casa para ver se é mentira ou não, né? Porque só quem passa aí sabe. A gente acabou trazendo e resolveu falar sobre isso, porque primeiro que agora chegaram várias mensagens de pessoas realmente desesperadas. A gente trouxe a história, exemplificando aqui na história da família do Felipe hoje, realmente a gente acha fundamental debater sobre isso, falar sobre o uso dessa substância que é derivada da maconha, que tem várias propriedades, e principalmente tirar dúvidas sobre a eficácia desse tratamento. É natural que as pessoas tenham dúvidas. Elas ouviram durante muito tempo falar da maconha apenas como um alucinógeno, como se fosse algo que você usasse quando você queria sair do seu controle. Então, que tal a gente conversar, né, sobre isso? Então, você vai atingindo outras demografias que não necessariamente tinham ouvido falar desse tema de uma forma científica, de uma forma honesta, e não só aquele tabu moral que a gente ouve falar. Então, quando o tema é cannabis, muitas pessoas ouvem falar coisas, mas ninguém de fato sabe se é de uma fonte confiável, onde você ouviu falar isso. Quando o tema vai se pulverizando dessa forma, mais rápido a gente consegue mudar a opinião pública. Então, eu vejo que no tema dos psicodélicos, o mesmo poderia ser aplicado. Quando a gente começar a trazer à tona que o uso de psicodélicos pode ajudar, por exemplo, soldados de guerra que viveram experiências muito traumáticas e que estão usando ayahuasca para se curar, ou que estão usando psilocibina ou MDMA, você vai tirando a discussão dos estereótipos conhecidos. O psicodélico deixa de ser somente aquele símbolo do movimento hippie, o símbolo do movimento contra a cultura, e passa a ser um remédio de um veterano de guerra. Então perceba a diferença demográfica que você consegue acessar. Então, se de um lado você está falando de um movimento majoritariamente de um perfil, movimento hippie muito presente entre os jovens, coisas desse tipo, quando você tem um depoimento de um veterano de guerra, isso sensibiliza uma outra camada da população que não estava sensibilizada sobre esse assunto ainda. Ao meu ver, a forma como a gente muda a opinião pública é tendo mais exemplos como esse, muitas vezes fora daquele estereótipo conhecido, e que nos ajudam a disseminar a mensagem. A importância de pessoas públicas, por exemplo, conhecidas, influenciadoras, que fazem um uso consciente e responsável dessas substâncias, elas têm um papel importante de vir ao público e serem influenciadoras nesse sentido. Então tem muita celebridade, por exemplo, que toma ayahuasca, que se beneficia das cerimônias de ayahuasca, seja no contexto santo daime, seja no contexto xamânico. É super importante que essas pessoas, aos poucos, vão se sentindo confortáveis para serem cada vez mais vocais sobre esse assunto, porque isso nos ajuda a trazer mais clareza, mais lucidez para esse debate, e nos ajuda a sair dessa questão do só do ouvir falar. Então, no caso de psicodélicos, é muito comum as pessoas dizerem, eu ouvi falar que você toma e nunca mais volta, por exemplo. Quanto mais pessoas, entre aspas, conhecidas, virem a público, compartilharem suas experiências, isso vai ajudando aos poucos a fazer essa virada de chave na opinião pública que a gente precisa. Mas, repito, é demorado, né? Eu gostaria muito de enxergar um caminho acelerado, express nisso, mas o fato é que não existe. Se demorou décadas pra gente chegar nesse estágio que estamos com a cannabis, eu entendo que o tema psicodélico vai demorar mais algumas décadas pra gente chegar no nível de regulamentação ideal, mas vamos lutar por isso. Isso que você falou, Lipe, sobre pessoas virem a público, eu acho que tem aumentado cada vez mais. Se você pega, por exemplo, o que aconteceu recentemente na Netflix, eles lançaram um documentário chamado Have a Good Trip, que estreou 11 de maio nesse ano, assim, em plena pandemia. É uma lição de história, assim, sobre como que as drogas alucinógenas já foram usadas em testes militares pelo governo dos Estados Unidos, e uma discussão sobre por que os alucinógenos e o LSD têm o potencial de ser usado para combater condições, a depressão, vício, traumas dos soldados. Mas eu acho que muito além dessa questão documental, assim, de falar do exército, etc., é o fato da Netflix trazer grandes atores, grandes pessoas, assim, até a Carrie Fisher, o Ben Stiller, falando que utilizaram LSD, outras substâncias, como que foram as experiências deles, umas boas, umas ruins, o que é bad trip, como evitar a bad trip ao ingerir essas drogas, e assim... I don't think psychedelics are the answer to the world's problems, but they could be a start. What the psychedelic experience does is the entire universe is cracked open.
I took acid once, maybe even didn't need to. Probably could have just watched this documentary. Eu achei surpreendente, eu achei legal. É uma conversa honesta por pessoas que outros ouviriam o que essas pessoas vão falar, né? Sobre o que eles viveram, sobre os cuidados que eles teriam. E eu vejo que isso tem aumentado. Também, de novo, na Netflix, o Midnight Gospel foi basicamente um podcast artístico feito pelo comediante Duncan Trussell. É um desenho super louco assim, mas que na verdade é uma grande discussão filosófica. O primeiro episódio, inclusive, fala sobre essa questão das drogas, sobre o momento epidêmico e de paranoia governamental do mundo que a gente vive, e trata diversas vezes como o ser humano tem a percepção. O Duncan Trussell é super vocal nisso. Inclusive o maior podcast do mundo, o Joe Rogan dos Estados Unidos, ele já entrevistou diversas pessoas gigantescas, assim, até o Elon Musk, que inclusive foi assunto no mercado financeiro quando ele fumou um ao vivo, porque o programa do Joe Rogan era na Califórnia, e aí eles até falam, pô, aqui é legal, então vou fumar um aqui com o cara sendo entrevistado. Enfim, vemos que isso está sendo falado, que isso está sendo discutido, mas o que mais falta? Vocês viram essas obras? Gostaram? O que vocês acham que falta? A arte, o lado cultural da sociedade tocar quando se fala no assunto drogas. Acho que você falou bem, assim, a arte e a cultura têm um papel importante em acelerar esse debate. Pessoas que se propõem a usar a música como plataforma e tentar trazer algum nível de conscientização sobre esse tema é sempre muito bem-vindo. Eu acho muito importante um documentário como Have a Good Trip, porque são pessoas influentes na sociedade compartilhando o que foi da sua experiência, mas eu acho que vale reforçar que a experiência com drogas ela é muito individual de cada um e não tem como, mesmo ouvindo várias experiências, a gente generalizar. Então tem uma preocupação com o que a gente chama em inglês de set and setting, que é basicamente entender um pouco do nível individual. Quando você vai fazer uso de alguma substância, você comeu aquele dia? O que você comeu? Você estava de barriga cheia, vazia, tomou água, você está bem, está com dor de cabeça, está com sono? Tudo isso vai influenciar na experiência. Tem a questão do contexto, que é muito importante e muitas vezes explica bad trips. O contexto é por quem você estava acompanhado, que tipo de música estava tocando, era uma experiência prazerosa ou você estava com medo. Isso certamente vai influenciar a qualidade da experiência. E aí tem a famosa dose, né? Que a dose é o que influencia tudo. Então, esses três fatores são muito importantes e por isso que é tão difícil generalizar a experiência. Quando você fala, tá, mas como que é a experiência com psilocibina? Olha, você consegue descrever em linhas gerais, mas a verdade é que para cada um é de um jeito, porque cada um vai estar inserido num contexto diferente, vai ter condições fisiológicas diferentes naquele momento. Mas, de fato, eu acho importante que esse tipo de discussão, por exemplo, esse documentário, traga à tona as muitas experiências, que a gente saia só dessa discussão do ouvir falar. Então é importante você ouvir falar que pessoas têm experiências muito positivas, mas têm experiências negativas também. Isso é importante para o debate, para você também não romantizá-lo demais, porque tem um nível de seriedade e responsabilidade que é importante, redução de danos, enfim, a gente falou tudo disso aqui, mas eu acredito que uma melhor regulamentação permite debates como esse de maior qualidade. Então, na verdade, quando a gente fala, mas vai liberar para tudo, não. O fato de liberar permite que as pessoas conheçam mais sobre esse tema e façam melhores escolhas, tomem melhores decisões. Então tem um pouco desse processo. É importante para a gente conseguir mexer o ponteiro na regulamentação em políticas públicas, você tenha embaixadores dessa causa que sejam influentes. Isso para tudo. Gosto de acreditar que ainda temos uma democracia, mas a gente sabe que a nossa democracia é frágil e que nem sempre os interesses do povo estão lá representados. Então a gente precisa sim de pessoas expoentes da sociedade que decidam abraçar essa pauta e que nos ajudem a acelerar isso. Pessoas expoentes pode ser desde um senador, por exemplo, como foi o caso da Mara Gabrilli, que é paciente usuária de cannabis, e um depoimento como o dela contribui imensamente para a gente evoluir a discussão. Eu fico muito indignada porque, assim, eu quebrei o pescoço faz 25 anos e eu tive a oportunidade de fazer reabilitação fora do Brasil. E hoje eu participo de vários protocolos de pesquisa. Eu fui escolhida
desenvolvida, inclusive, por cientistas americanos para ser um estudo de caso na lesão medular no mundo. E eu me trato com cannabis medicinal. E quando eu não tenho esse remédio, porque a cannabis medicinal é uma conjunção de canabinoides. São mais de 100 canabinoides que essa planta tem. Entre eles, o canabidiol e o THC. Quem somos nós para prescrever, para dizer para o cidadão, olha, você só pode tomar CBD, você não pode tomar THC. Quem somos nós? Nós somos legisladores. Se um médico prescreve, como que nós iremos contrários a isso? Eu consegui manter minha saúde, vocês me conhecem. Eu mexo muito pouco do pescoço para baixo, mas eu mexo muito mais do que eu já fui um dia, porque eu era uma pessoa deitada, que respirava numa máquina, que não falava, que não sentava, que não sentia e que não se mexia. E hoje eu estou aqui para defender o direito das outras pessoas, porque eu tenho uma condição financeira que me permite comprar um remédio. O remédio que eu uso é aprovado pela Anvisa e tem 27% de THC e custa R$3.000. E uma espirradinha do remédio, ele tá aqui, eu posso mostrar para vocês, custa R$15. É pesado para eu bancar, que sou uma senadora da República. Agora imagina pro resto da população brasileira. Até porque ela representa um lado mais conservador da política, como senadora do PSDB. Então, de fato, eu acho que um primeiro trabalho de advocacy, digamos assim, para avançar o tema dos psicodélicos e saúde mental, seria, por exemplo, você ter o aval de grandes médicos respeitados na sociedade. Então eu preciso conseguir falar com o médico do Sírio-Libanês, conseguir falar com o médico do Einstein, do Oswaldo Cruz, e esses médicos, tendo o aval deles, felizmente ou infelizmente a gente precisa disso, a gente vai conseguindo disseminar isso na sociedade, né? Então tem muitas pessoas que pensam, se tem um aval daquele médico do Sírio, então faz um sentido, né? É minimamente seguro. Eu acho que é fundamental que a gente comece a mapear essas pessoas influentes na sociedade e como elas podem nos ajudar a acelerar essa discussão. Infelizmente o advocacy ele tem que ser assertivo, porque a gente não tem recursos infinitos, não temos tempo infinito, então a gente tem que ser muito preciso nas ações. E para mim essa é uma forma de acelerar o advocacy, entender quem pode nos ajudar a acelerar essa pauta. Concordo com tudo, porque antes de ontem eu gravei um conteúdo pro meu canal no YouTube e no Instagram com a Natália Oliveira, que é coordenadora do Iniciativa Negra para uma Política de Drogas, e enfim, participou de muitos lugares, inclusive acho que do próprio conselho que você trabalha hoje, Felipe, o qual você está alinhado. Todas as vezes que eu encontro com a Natália, eu pergunto para ela como que a gente pode ajudar essa causa, como que a gente pode melhorar isso mais e mais. E ela sempre fala, não sinta que o que você está fazendo não é o suficiente, porque o conteúdo, o entretenimento e a cultura, eles são primordiais para um país como o nosso, Brasil, né? Não só como o Brasil, mas falando do Brasil, sentir atração por algum tipo de mudança. A gente é muito na cópia, a gente é muito da inspiração, a gente é movido a esse tipo de circunstância, né? Alguém representando. E aí, esse ano, quando eu aceitei o convite da minha amiga para fazer a utilização da rede social dela, uma atriz global, 1.300.000 seguidores e uma ocupação permanente, ela sabia que o assunto que eu escolheria levar para lá seria o antiproibicionismo e a maconha. E eu falei para ela que isso era, assim, de suma importância, porque eu sinto que as pessoas têm uma certa repulsa muito grande com isso ainda, mas quando elas veem de alguma mulher branca, rica, enfim, né, famosa, elas vão falar, caramba, isso aqui tem alguma moral nisso que eu devo levar a sério. Tem alguma coisa aqui que eu devo levar para frente. E aí eu lembro que eu fiz algumas publicações sobre guerra às drogas, sobre questão da origem racista e xenofóbica das leis proibicionistas no Brasil e nos Estados Unidos, e pessoas do meio dela, então, do meio global, do meio famoso, subcelebrity aqui do Brasil, fizeram essa publicação e um pouco mais adiante do que todas as outras que a gente tinha feito nos últimos 3 meses naquela rede. Então foi um assunto polêmico, mas de todos os assuntos polêmicos foi aquele que mais levantou uma furada de bolha ali para outras vias e que desenrolou bastante coisa, assim, para mim.
mim depois daquilo, né? E quando eu falo pra mim, não pra mim como Kia, produtora de conteúdo, mas pra levar a pauta pra outros lugares, entendeu? Pra conseguir ser chamada pra ser ouvida também. Eu acredito que seja pelos documentários, seja pelo entretenimento, quanto mais a gente tiver essa movimentação de pessoas que são uma influência, melhor para que os governantes se sintam cobrados para que eles acelerem as pautas de legislação. Porque se tem uma coisa que pressão popular sabe fazer é isso, né? Quando tem muitas pessoas ali, não só influenciadoras, mas pessoas famosas que falam, olha, eu preciso dessa posição, eu preciso dessa posição. Quando elas entram na luta, tudo anda mais rápido. E aí eu acredito também que o estigma tanto do usuário de drogas, tanto do próprio maconheiro, ele é uma questão